Olá, pessoal! Hoje na nossa aula a gente vai falar um pouquinho a respeito da diversificação dos metazoários, né? A diversificação dos metazoários, ela ocorre em torno de 600 milhões de anos. Então, a gente tem todos os filos que nós conhecemos hoje, né, até os dias atuais, eles teriam surgido aqui inicialmente na passagem daquilo que a gente chama de pré-cambriano, que é o neoproterozoico, né, proterozoico, para o fanerozoico, ou seja, paleozoico, mesozoico e cenozoico. Tá? Então, em 542 milhões de anos, nós tivemos toda uma evolução biológica e a origem de todos esses filos ela estaria mais ou menos de 540 até 600 milhões de anos, no comecinho aqui do Neoproterozoico. Vamos ver como isso aconteceu? Bem, nós temos, portanto, que antes, né, aí do Proterozoico, Arqueano, Adiano, nós temos fósseis muito raros. Nós temos então 4,6 bilhões de anos, né, até 542 milhões de anos, um intervalo de tempo, 85%, né, daquilo que representa todo o tempo, toda a idade da Terra, representado apenas aí por microfósseis ou estromatólitos, e mesmo assim isso só aconteceu no finalzinho, tá? Nesta passagem aqui, ó, nessa fatia de tempo, né? Aqui nós vamos observar o que aconteceu antes aí do Fanerozoico. Então, exatamente neste intervalo de 600 a 500 da passagem aí do Neoproterozoico para o Cambriano, aconteceu um evento que ficou conhecido como a explosão cambriana da vida, em que nós podemos observar o surgimento aqui dos primeiros metazoários. Tá? A primeira fauna que representa esse momento, conhecido como explosão cambriana da vida, cujos registros fósseis estão nas rochas, é a chamada fauna de Ediacara. A fauna de Ediacara, ela data de 600 milhões de anos e ela é constituída por esses organismos que estão aí representados nessas imagens, tá? Nós temos moldes, né, impressões que ficaram nas rochas com essa morfologia toda diferentona aí. Tá? Então, esses são os elementos que constituíram aquilo que nós chamamos de fauna de Ediacara. Ela ocorre, portanto, nas rochas que datam de 600 milhões de anos e na Austrália. E a grande importância da fauna de Ediacara é que ela registra o mais antigo momento, né? Ela constitui o mais antigo registro de organismos multicelulares. Tá? Esses são as rochas dos montes de Ediacara na Austrália. Uma rocha lotada de fósseis de Ediacara, né? São essas formas mais de moldes, né? Notem que nós ainda não temos concha, não temos esqueleto, nós temos ainda só corpo mole, né? Nesses organismos aí. A afinidade desses organismos é bastante controversa até então, né? Houve um momento em que nós tínhamos uma interpretação de que esses organismos teriam todos originado um filo à parte, que nós chamaríamos aí de Vendozoa, tá? Mas, na verdade, hoje nós temos uma releitura que alguns desses organismos, sim, constituíram aquele filo que a gente está chamando de Vendozoa, né? Mas outros seriam formas aparentadas a quinidários, artrópodas e anélidas, tá? Então, essa interpretação, né, de termos aí elementos constituintes do Vendozoa que já não existem aparentados atuais, né, e outros elementos que também seriam aí mais aparentados, a quinidários, artrópodes e anelídeos, ok? Bom,
Na sequência aí, bem próximo dessa passagem do pré-cambriano, né, do neoproterozoico para o cambriano, nós ainda temos um registro de uma outra fauna que também constitui aí as evidências dos primeiros metazoários, que é exatamente a fauna tomotiana. A fauna tomotiana, ela foi encontrada na Rússia e a idade em rochas de 545 milhões de anos, tá? A maior importância da fauna tomotiana é que neste momento nós temos um registro das partes duras, né? É o primeiro momento em que nós observamos o surgimento das partes duras, tá? Olha só, aqui nós temos, né, algo que parece muito com um molusco bivalve, um gastrópode, né? Placas, né, que mostram para a gente, na verdade, nessa rocha aqui, né, placas que mostram, né, a evidência de partes duras, tá? São todas muito pequenas, fauna muito pequenas, exceto esse que eu acabei de circular, e já mostra o seu aparecimento de partes duras. Isso vai ser super importante no desenvolvimento aí dos invertebrados e vertebrados, né? Bom, organismos com carapaça mineralizada até então eles eram desconhecidos e passam a ser conhecidos a partir dos registros da fauna tomotiana. Em termos de afinidades biológicas, nós temos, né, formas muito similares aos trilobitas, moluscos, braquiópodes e equinodermes. Então, nós já temos aí o começo de grandes filos de invertebrados, né? Caminhando um pouquinho mais com relação ao tempo, mas ainda muito próximo, nós vamos observar a fauna de Xinjiang. Essa fauna ela é extremamente diversificada. Se vocês forem olhar aqui, ó, nesse primeiro exemplo, né, nessas 3 imagens de abertura, nós temos estruturas, olha essa imagem aqui em B, né? Um organismo totalmente diferente daquilo que nós conhecemos nos dias atuais. Aqui também, né, algo bem diferenciado, mas lembra muito algum tipo de artrópode, porque tem segmentação corpórea. E aqui, vejam, né, uma projeção anterior aqui, ó, super projeção anterior, dando a ideia do seu hábito de vida aparecendo aqui nesse grande artrópode, tá? Então, esse registro da fauna de Xinjiang, ela é um registro muito diversificado para artrópode, certo? Ocorreu na China e tem a idade de 520 milhões de anos. Vejam esse belíssimo exemplar de trilobita. Nós já temos aqui grandes artrópodes, um grande grupo, né, dos trilobitomorfa dentro de artrópoda já bem definido e bem reconhecido no início da explosão cambriana da vida. Tá? É a mais antiga fauna de invertebrados, agora a gente já consegue reconhecer vários grupos de invertebrados e o conhecimento, né, da fauna de Xinjiang, que foi mais recente na história da ciência, ela mostra para a gente um fenômeno de natureza bastante global, que é a explosão cambriana da vida. Ela aconteceu em várias partes do globo, né, nos oceanos, em várias partes do globo, porque nós temos o registro da China e depois nós vamos ter aqui um registro mais ocidental, que é a próxima fauna, certo? Então, nós temos muitas espécies de artrópodes, esponjas, os mais antigos cordados também já estão aí, e vários grupos de afinidades desconhecidas. Vejam essas imagens, né? Nós temos aqui à esquerda de vocês uma imagem feita do fóssil ainda na rocha, em difração de raio-x, para a gente poder ver o contraste. Dá para ver toda a parte mole desses organismos aqui. Vejam em B, né? A terminação nervosa do sistema circulatório, né? E em C e E nós temos aí a reconstrução, né? A comparação do organismo, e em D
uma comparação ao grupo desse grupo de artrópode atual, ok? Vejam que preservação incrível, né? Nos Anomalocaris, que é um grupo bem conhecido dessa época, mas que estaria sendo aqui, ó, reconstruído, né? Com a sua projeção oral já, né? Desse tamanhão aqui, vejam a escala. Então, esse provavelmente seria um predador de topo de cadeia. Então, nós já temos aí, né, uma informação bem importante que é o surgimento da cadeia organizada em níveis e já temos aí a predação. Temos também nós temos também, né, rochas que mostram para nós o surgimento aí dos cordados, né, que seria os primeiros fósseis muito próximos dos de Anfioxo, de céfalo cordado, que seria aí o parente mais próximo dos primeiros cordados, dando a ideia de que o estoque genético para todos os vertebrados também já estava preservado nas rochas, né? Então, portanto, já estava aí disponível nos grandes oceanos da época aí da explosão cambriana da vida, certo? Bom, a última fauna que eu vou apresentar para vocês é a fauna do Forelioburgs, né? Essa é mais famosa porque nós conhecemos na ciência há mais tempo, mas ela ocorre, né, aqui em 505 milhões de anos na Austrália, e aí nós vamos ter, né, toda a diversidade de artrópodes e de outros grupos, né, já nessa idade. Então, é a mais diversificada fauna marinha, o que representa de fato a explosão cambriana da vida, tá? Nesta fauna, né, já na Austrália, a gente observa, né, aqui, ó, os anomalocaris, nós temos aqui em detalhe na letra E, com um olho todo facetado, todo de com muitas lentes, então já seria um momento aí do início da visão eficiente, né? Tanto aqui nesse exemplar com destaque em E, como também neste exemplar com destaque aqui em C. Então, o olho do Anomalocaris já seria cheio de lentes, né? E mostrando para a gente uma visão muito eficiente, que é uma característica dos grandes predadores, né? Então, além daquela projeção, da projeção oral, nós também temos aí um olho eficiente, tá? Bom, geologicamente falando, desde a fauna de Ediacara até Xinjiangburgs, nós temos aí poucos milhões de anos que se passaram e o que representa, né, um intervalo de tempo muito pequeno ao se comparar com toda a evolução do planeta Terra. Então, em pequeno tempo, em curto espaço de tempo, nós tivemos uma série de transformações nas formas de vida, e é por isso que este evento ficou, que essa sucessão de eventos ficou conhecida como a explosão cambriana da vida, tá? Bom, até então o que nós tínhamos, né? No pré-cambriano nós tínhamos o sedimento sem oxigênio dentro desse sedimento e um mar de Ediacara, um jardim de Ediacara, né? Nós teríamos aí, lá na época de Ediacara, as esteiras algálicas, com alguns incrustadores, outros organismos que viviam sobre a esteira algálica, mas nenhum desses organismos eram capazes de se enterrar no substrato. Então, o oxigênio ele ficava só na superfície, tá? A partir do momento que a gente sai de Ediacara e entra em todas essas outras faunas, ainda aqui dentro do Cambriano, né? Dessas faunas que a gente está passando aqui do pré-cambriano para o Cambriano, a gente vai observar
uma mudança dentro do substrato, né? A partir daquilo que a gente chama de escalação trófica. Então, eu vou ter o predador, aí dentro esse predador eu vou ter, né, um artrópode que caminha sobre o substrato, deixando rastros. Eu vou ter um outro que enterra, né, formando tubos. Todas essas galerias, esses tubos, os organismos que moram dentro do substrato vai acabar por perturbar o jardim de Diacara. Vai acabar resultando numa modificação desse substrato. E aí, dentro lá do meu sedimento, que era calminho, que não tinha oxigênio, todos esses tubos e essa bioturbação, esses tubos e essas modificações aí do sedimento causada pelos organismos, vai acabar introduzindo oxigênio aqui dentro também. A partir do momento que eu tenho oxigênio dentro, né, do meu substrato, eu não tenho mais condições de selar a matéria orgânica, né? Eu vou ter decomposição da matéria orgânica aqui dentro. Então, eu tenho troca, né? Com água, com oxigênio. Então, isso vai resultar numa grande mudança dentro do meu substrato, tá? O que ficou conhecido como revolução agronômica do substrato. E isso se passou daqui do pré-cambriano para o cambriano. Atualmente, quando a gente olha, né, exatamente, né, dentro do cambriano, todos os seus estágios, todas as suas séries, a gente vai ver a revolução do cambriano, ela acontece em tempos diferentes. Nós tínhamos aqui, portanto, no pré-cambriano, aqui no pré-cambriano, que a gente chama hoje de ediacariano, né? A passagem está bem aqui, ó. Nós temos ecossistemas dominados pelo mat ground, ou seja, pelas esteiras algálicas, aquela coisa mais tranquila, não tinha muita revolução dentro do substrato, portanto, não tinha oxigênio dentro do substrato. A partir do cambriano, a gente vai observar, né, o surgimento aí dos níveis de oxigênio já acontecendo aquilo que a gente chama da revolução cambriana do substrato, tá? Essa é a mesma imagem, então a gente sai, né, de uma situação de selagem, ou seja, a gente consegue, né, preservar e para uma situação de troca. Por isso que talvez vocês possam se perguntar, né, nossa, mas como que todas aquelas impressões da fauna de Diacara, se não tinha concha, se não tinha esqueletos, eram só moldes, como que isso ficou preservado no registro fóssil, né? A própria condição do substrato auxiliou na preservação, né? A diagênese muito precoce começa a selar a matéria orgânica por conta aí da rede microbiológica, e isso facilitou a sua própria preservação, o que não ocorre aqui nos substratos bioturbados, tá? Nos substratos bioturbados, a tendência é a gente observar a destruição dos tecidos moles, né? A necrólise ela acaba acontecendo porque na presença do oxigênio os tecidos moles acabam sendo decompostos, certo? É isso que a gente vai observar então em termos de diversidade global. Se a gente olhar exatamente a passagem aqui, né, do neoproterozoico, considerando o ediacariano, e o cambriano, que é o primeiro período daquilo que será o fanerozoico, a gente vai ver, né, que existe aí um momento em que nós vamos observar um mundo de vermes, ou seja, os organismos de parte mole, tá? Bem nessa passagem aí. Exatamente aqui, observando as formas de Ediacara, tá? Aí, passado as formas de Ediacara, a gente vai ter um aumento, né, daquilo que a gente observa aqui como sendo os grandes construtores do ecossistema, já sendo os nossos metazoários, tá? Então,
se a gente for olhar agora, né, Ediacara e o Cambriano, tá? A gente vai olhar um aumento progressivo aqui no Cambriano em termos de nós termos os construtores aqui do ecossistema. Então, o aumento aí dos nossos construtores, né, do ecossistema, que vai ser os próprios invertebrados, já a partir aí do Cambriano, ele favorece o declínio, né, daquilo que a gente tinha de jardim de Ediacara, de fauna de Ediacara, tá? E antes de tudo isso, o que nós temos? Nós temos aqui aquilo que nós conhecemos, né, como as faunas aqui daquilo que seria a fauna de Ediacara, e anteriormente a isso a gente vai ter os estromatóides, certo? Bom, a mudança, portanto, né, a forma com que o sedimento é composto, tanto do Ediacara como na transição do Ediacara para o Cambriano, como depois do Cambriano, a gente vai ver a mudança na formação da rocha em decorrência ao tipo do organismo que está ocupando esse sedimento, tá certo? Então, essas seriam algumas, né, das informações do momento que nós temos aí da irradiação dos metazoários, nessa passagem aí do Cambriano, ou do Ediacarano, que é o neoproterozoico, para o Cambriano. Tranquilo? Então, até a próxima e muito obrigada.